A gente vai começar o programa de hoje falando com uma psicóloga especializada sobre a depressão pós-trauma. O conceito de trauma psicológico já foi popularizado e muitas vezes até banalizado. Tem gente que fala, estou traumatizado. Mas eles são reais e os seus efeitos podem ser devastadores, sim. E, como falamos, o trauma é aquela sequência emocional que fica logo depois que a gente passa por uma fase muito complicada e pode afetar mesmo a vida da pessoa, pode inclusive gerar um comportamento depressivo e até mesmo gerar uma depressão. E a gente vai entender um pouquinho tudo isso, tá? Eu vou convidar aqui a psicóloga que já está prontinha para entrar, Sandra Almeida. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Primeiro eu quero conversar um pouquinho, Sandra, para a gente entender o que é essa depressão pós-trauma, essa tristeza pós-trauma que aparece, né? Sim. E é engraçado que não é só num caso grave, como a gente hoje vai ter um depoimento, a gente vai mostrar um acidente aéreo que acabou acarretando em quem sofreu esse acidente no pós-trauma uma depressão. Mas eu lembro também das pessoas que ficam com uma depressãozinha, mesmo depois de uma cirurgia, depois que descobrem uma doença, às vezes na perda de um ente querido. Isso parece que é recorrente, né? Sim, é muito comum da gente ver, embora esse estresse pós-traumático, ele esteve por muito tempo associado ao sequestro. Então, se usava muito, né? Tanto é que as pessoas acham que tem a ver só com o sequestro. Não. Na verdade, como você disse, né? Uma separação, a morte de um ente querido, uma traição, uma criança que é abusada, né? Até mesmo num caso que é benéfico, quando a pessoa busca por uma cirurgia plástica. Então, ela quer ficar mais bonita, mas às vezes ela muda tanto o rosto que ela não se reconhece no espelho. E isso mexe com a identidade da pessoa, a ponto dela deprimir, precisar buscar uma terapia. Então, essa questão do trauma, ele é muito amplo, né? É uma coisa assim que se estende muito. Então, realmente, eu até quero parabenizar a sua produção, porque é um assunto muito válido de ser discutido. E às vezes a pessoa, num momento de alegria, ela tem essa depressão, que a gente sabe que às vezes é um momento de alegria se ele transforma muito a vida dessa pessoa, como, por exemplo, uma gravidez, que a gente sabe que tem os efeitos hormonais, mas também tem todo o fato da mudança, né? Da chegada de uma novidade. É muito comum. E tem muita telespectadora que enfrenta uma depressão pós momentos bons e que, na verdade, é um momento traumático, né? Porque mexe. Por exemplo, pensando nessa linha de raciocínio sua, o nascimento de um bebê, a chegada, é uma coisa desejada, é planejado pelo casal normalmente, mas na hora que chega, tem todo um contexto, né? Então, muda a rotina de casa, interfere no orçamento desse casal, muda o corpo dessa mulher. Muitas vezes o homem chega a ficar enciumado com a chegada do bebê. Então, é uma coisa de Deus, é uma coisa benéfica, é um presente, mas altera a rotina. E essa depressão, no caso, é a depressão pós-parto, que geralmente, até foi muito importante que você tenha citado, porque a depressão pós-parto não precisa necessariamente ocorrer no primeiro mês, no segundo. Eu já atendi casos de 6 meses, o bebê está com 6 meses e a mãe procura porque ela não está conseguindo conviver, cuidar desse bebê, ela vê aquela criança como algo hostil. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos pilotos que estava num acidente aéreo que foi em 1999, foi isso? 2009, não, 1999, 2010, né? E a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Nessa conversa que eu tive com ele, ele falou um pouco sobre o que ele passou, sobre a depressão, mas foi muito bacana. E ele que é sobrevivente de um acidente aéreo, bateu papo. Eu acho que você deve lembrar, né, daquela queda do helicóptero. Foi a queda do helicóptero de uma emissora de TV aqui no Jockey Club de São Paulo, em fevereiro de 2010, né? E o piloto Rafael de Oliveira Sobrinho faleceu. E o melhor amigo dele, que era piloto também, o Alexandre Borracha, ficou em estado gravíssimo, mas sobreviveu após algum tempo de luta, UTI. E o próprio Alexandre nos contou um pouco sobre como é que a vida dele ficou após passar por um trauma como esse. E durante a recuperação no hospital, ele ainda conta que tem uma coisa muito interessante.
quando estava tudo repercutindo, as notícias estavam na televisão, todo mundo visitando. Ele viveu momentos difíceis, mas contou com apoio, carinho, até mesmo o assédio da mídia, que o confortaram de alguma forma, que preenchiam, né, de alguma forma. Agora, quando ele se recuperou, que ele teve alta e foi para casa, aí é que a coisa complicou. E isso é que até me despertou de falar sobre esse assunto. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas o trauma já passou, agora você tá bem, agora você foi para casa. E as pessoas às vezes não entendem porque elas não estão conseguindo se sentir felizes naquele momento em casa, né? Sim. Eu vou mostrar a matéria, aí Claro. a gente continua conversando, eu quero que você assista, porque eu acho que o que ele vai falar vai servir muito para você que está em casa agora. Presta atenção, nada é por acaso. A coisa pega, porque vem o medo, né? Porque ali você estava amparado no hospital. Agora não, agora você vai ter que andar com as suas próprias pernas. E aí, toda aquela, né, aquela coisa que aconteceu, né? Todo mundo, todo aquele assédio, todo mundo em cima, nossa, e agora o Alexandre, que todo mundo ia no hospital, os amigos dos amigos iam me visitar no hospital. Fui para casa, aí os números de ligações, né, foram diminuindo, a procura foi diminuindo, porque passa na cabeça de todo mundo, não, ele já está bem, já está legal, tal. E beleza, eu ficando em casa, eu comecei a entrar num estágio, né, de saúde muito delicado, que foi aonde você se vê sozinho, quer dizer, a mãe volta para o Rio, a ex-namorada, né, na época, volta a trabalhar e você começa a ficar em casa, você se vê um pouco isolado, sozinho. Então, nesse momento, começa a passar muitas coisas na sua cabeça, do tipo, pô, mas será que eu sou merecedor de estar aqui mesmo? Por que eu sobrevivi a uma queda monstruosa daquela e o meu amigo, né, o comandante Rafael, ele morreu? Então, nesse pós-trauma, eu lembro de uma cena, tá? Que eu estava na praia, onde estavam todos, né? Tomando banho de piscina, indo à praia, aquela coisa toda, e eu ainda estava cheio de pontos nas costas, né? Todo debilitado, e eu não conseguia, na época, me olhar no espelho, porque eu parecia que eu tinha envelhecido uns 40 anos. Então, eu me via numa situação estranha. Então eu via a felicidade de todo mundo ali na praia, tomando banho de piscina, se divertindo, e eu não conseguia fazer aquilo. Aí vem as perguntas, aí vem aquela coisa na tua cabeça, mas será que um dia eu vou conseguir fazer? Voltar a ser o que eu era? E aí, quando você está com a cabeça ruim, você começa a pensar bobagens. Aí você começa até a esquecer daquilo que dos princípios religiosos que você tem na sua vida. Do próprio presente que você já tinha recebido, que foi sobreviver a um acidente grave como aquele, né? Você acaba esquecendo de tudo, né? Da chance que até mesmo Deus te deu, né? Para você estar bem, para você viver, para você ser feliz. Olha, aquele presente que Deus te deu, e aí você esquece de tudo aquilo. Sabe? Aí foi naquele momento eu peguei vários remédios, que eu tomei muitos remédios, muitos medicamentos fortíssimos, antidepressivo, enfim, foram muitos remédios. Então aí teve um momento que eu peguei aqueles comprimidos, um monte daqueles comprimidos, segurei na mão e assim, eu estava tendo todo o suporte, tanto da empresa que eu trabalho, tanto da minha família, todos estavam ali. Só que a sua cabeça passa a não funcionar legal. Você começa a não entender. Eu peguei todos aqueles remédios. O que eu fiz? Eu ia ingerir aqueles remédios. E para você ver, volto a te dizer que nada acontece por acaso. Tem um amigo, o nome dele é o Paçoca. E o Paçoca, ele nunca me ligava. Ele só era aquela pessoa que ele me encontrava no local de trabalho. A gente passava ali para trocar uma ideia, tal, aquela coisa toda. E aí o Paçoca naquele dia, ele me ligou, uma ligação, o Paçoca, os remédios na mão e o Paçoca do outro lado da linha. O remédio ou o Paçoca? O Paçoca ou o remédio? Falei, tá, entendi. Alô? Ô, Borracha, tudo bem?
E o Paçoca, ele sofreu um acidente que a lesão que ele sofreu na coluna era praticamente igualzinha a minha. Então ele começou a falar comigo, Cláudia, naquele momento, tudo que eu precisava ouvir. Ele começou a falar: Alexandre, poxa, como é que você tá? Eu falei assim: cara, eu não tô nada bem, não tá legal, eu acho que eu não vou ficar bom. Aí ele começou a contar a história dele, a superação dele. Ele falou: cara, o caminho é esse, você vai fazendo os seus tratamentos, se você tiver que tomar os remédios, toma, que daqui a pouco tudo isso vai passar. Pô, você não vê eu? Olha como é que eu estou agora. Estou frequentando uma academia, estou fazendo ginástica, até correndo eu tô. E eu tenho a mesma lesão que você tem na coluna, a mesma cirurgia que você fez, eu fiz. E aí peguei ele falando: olha, às vezes você tá aí, está se sentindo um cara, pô, eu envelheci praticamente uns 40 anos, 30 anos, quer dizer, tudo aquilo que eu estava pensando, né, que naquela hora, eu também passei por essa situação, pô, hoje eu tô bem, mas olha, isso é um querer seu. E eu acho que aquelas palavras, elas entraram na minha cabeça. Chegou um momento que eu falei: quer saber de uma coisa? Quem tem que gostar do Alexandre é o Alexandre. Porque ninguém vai fazer isso por mim. Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pessoas do seu lado que querem ver o seu bem, mas ninguém vai gostar de você a não ser você. Peguei tudo aquilo que me atrapalhava, Cláudio, deixei de lado. Falei: o que eu tenho que fazer? Voltei lá no Dr. Marcílio, pedi orientação para o Dr. Marcílio Pro, o neurocirurgião. Ele falou: olha, Alexandre, o caminho é esse, você vai até o psiquiatra, você vai passar por ele vai te receitar, você vai tomar os remédios direitinho. O que mais que eu tenho que fazer? Você tem que passar pelo psicólogo. Psicólogo, ok. O que mais você tem que fazer? O fortalecimento muscular. Você tem que continuar fazendo as sessões de fisioterapia, porque eu tinha abandonado. Praticamente eu nunca ia ficar bom. Então o que eu fiz? Eu comecei a me tratar. Foi uma luta. Eu digo para você que depois de uns 8 meses fazendo tudo, seguindo a risca, Cláudia, eu me tornei um outro cara. Fiquei bem, sabe? Eu conseguia olhar a vida de uma forma positiva. Essa fase, sabe, Cláudia? Tudo que eu estou vivendo hoje serve para ajudar também muitas pessoas que, de repente, até assistindo essa entrevista, se encontram nesse estado. Às vezes você está em casa e você está achando que, pô, não tem jeito para minha vida. Nossa, mas eu tô assim, eu tô assim. Não tem. Mas assim, isso tem que vir de você. É um querer seu, querer mudar a situação que você vive. Então não adianta nada, nem eu estar aqui falando, a Cláudia falar para você, ou a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa tá em casa te aconselhando, se você não quer dar um passo para mudar. Então, se você disser para você mesmo: nossa, eu vou vencer, eu vou mudar, com certeza consegue. Que oportunidade, né? Muito bacana a gente ouvir tudo isso do Alexandre Borracha. Eu fico feliz demais, Alexandre, de ter te encontrado. Eu vou contar para você que está em casa uma curiosidade. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de bater papo. E eu tinha ido para a Bahia, você deve ter visto algumas matérias que a gente fez por lá, e eu estava no final de um dia dando uma relaxadinha e tô ouvindo uma conversa, e o Alexandre, que eu não conhecia, contando para um amigo dele toda essa experiência, falando: cara, eu estava em depressão, eu pensei em me matar, mas aconteceu algo diferente, e eu percebi que é a gente mesmo que tem que lutar pelo que a gente quer, não desistir da vida, porque Deus faz o impossível quando a gente faz todo o possível. E aí eu não aguentei, eu falei: escuta, deixa eu ouvir melhor aqui. Você foi o que sobreviveu naquele acidente aéreo da emissora. Eu lembro, aliás, o Brasil todo lembra. E a gente bateu um papo e eu falei: Alexandre, eu queria muito que você desse um depoimento, contasse o que você contou agora aqui de forma tão informal na piscina para o seu amigo, para eu guardar, para mostrar para o meu telespectador. E eu pensei em você agora que está em casa. Falei: essa história do Alexandre tem a ver com a história de alguém que precisa ouvir isso. E eu pensei em você. Você sabe com que eu estou falando com você e você sabe que é contigo que eu estou falando. Presta bem atenção. Lute pela sua vida. É você que tem que lutar. Deus faz o impossível, sim, mas faz o possível. A vida é maravilhosa. Eu sei que às vezes você olha e fala: tá difícil de eu enxergar um presente, mas a vida é um presente o tempo todo. A sua vida é um presente o tempo todo. Não desista.
Se tem médico para ir, vá. Se tem medicação para tomar, não deixe, não largue. Se você tem um psicólogo que está fazendo acompanhamento, vá. Não desista, tá bom? A vida é linda. E não foi por acaso que eu estava ali naquela piscina para ouvir esse papo do Alexandre com um amigo dele e me meter nessa conversa. Não foi por acaso, eu tenho certeza. Agora, eu tô aqui com uma psicóloga porque eu também penso no telespectador que não tem acesso a uma psicóloga, que não tem acesso a alguém que possa dar uma direcionada. E a minha proposta para o próximo bloco é da gente, de repente, dar algumas ferramentas para quem está num processo de depressão, seja num pós-trauma até por culpa, por medo, por solidão, a sair dessa situação. Com certeza. Tá bom? Então a gente volta já já para conversar. Obrigada. E olha, com certeza te dá as ferramentas que você precisa para arregaçar a manga e viver uma vida cada vez melhor. Então, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ajudar quem está em casa? Cláudia, se você me permite, eu só queria fazer um comentário sobre o que o Alexandre falou. Qualquer pessoa deve ter pensado assim, mas ele é um milagre, né? O que aconteceu com ele, recebeu a dádiva da vida. Como é que ele pôde deprimir, como é que ele pôde pensar em suicídio? Né? Porque, na verdade, quando ele fala, eu vou tomar o remédio para acabar com a minha vida, é um suicídio, né? Ele teve essa... geralmente, numa situação dessa, quem sobrevive num acidente, né, trágico assim, quem sobrevive fica com a sensação de culpa. Por que eu não salvei? Por que eu não fiz? Eu não tentei? Então, estar vivo, ter sobrevivido, gera essa culpa. Eu acho que isso é importante dizer, porque as pessoas devem estar perguntando, mas como, né? Se ele sobreviveu e está bem, ele é uma bênção, ele foi agraciado. A questão, assim, o trauma, eu acho que ainda cabe a gente dizer o seguinte, o trauma, ele pode trazer muitas comorbidades, que são doenças que acompanham. Então, por exemplo, a depressão, como você muito bem disse, é um caso desse. A pessoa pode ter o transtorno obsessivo-compulsivo, então é um distúrbio onde a pessoa tem uma obsessão das ideias e uma compulsão no fazer, né? Aquela mania de limpeza, mania... A pessoa pode ter fobias várias, ela pode ter um transtorno do pânico. Então, o trauma é uma coisa muito preocupante. Realmente, se a pessoa que está assistindo a gente passou por isso, ela precisa buscar ajuda, porque geralmente, assim, a gente sabe de casos, experiências que foram feitas com soldados, assim, 8, 10 anos após o incidente, as pessoas ainda estavam traumatizadas. Então, não é algo que você fala, não, eu estou bem, está tudo bem. Dependendo a gravidade, precisa realmente buscar ajuda. Eu acredito que a informação, isso que vocês estão fazendo, é perfeito. Né? Então, buscar informação, de que maneira eu posso me beneficiar com o tratamento, onde eu posso buscar. Então, as clínicas, escolas das universidades oferecem atendimento gratuito para quem não tem convênio. Então, é muito importante, toda universidade que tem curso de psicologia, você pode ir lá buscar, porque no último ano tem a clínica escola que dá a formação, onde a pessoa se especializa com a supervisão dos professores. Os hospitais, todo bom hospital tem também atendimento. Hoje, os convênios são obrigados a atender. Antes era um atendimento por mês, hoje são 4 por mês. Puxa, 4 por mês é uma frequência ótima. É o ideal, né? Uma vez por semana a pessoa ir. Então, é muito importante buscar informação e buscar ajuda. Você não precisa ter vergonha, porque assim, ninguém deprime porque quer. Né? Se eu estou deprimida é por alguma razão, alguma coisa que... E também eu acho que a gente não pode entrar no mérito da comparação, porque tem gente que chega, e eu entendo que a pessoa até chegue no sentido de amenizar a sua dor. Ela diz, mas isso não é nada, Cláudia. Imagina, eu passei por coisa muito pior e eu estou bem, estou aqui trabalhando. Ou então as pessoas dizem, isso é coisa de madame, né? Porque a pessoa mais menos favorecida, ela tem que chegar, lavar, fazer isso, cozinhar, não sei o quê. Depressão só dá em madame, não dá em... Não. Qualquer pessoa está sujeita a deprimir. Então, é muito importante buscar ajuda, se informar. E aí, vale tudo. É você ir na igreja da sua comunidade, é você ir no seu padre, no seu pastor, seja onde for, né? Num clube, num lugar. Mas é importante se tratar. Por quê? A depressão, ela tem estágios. Então, tem a depressão leve, a depressão moderada e a depressão profunda. Se a pessoa não cuida, nesse primeiro estágio, a gente pode falar em cura.
Quando ela parte para depressão moderada e depressão maior ou profunda, já é mais difícil. Então, há uma reincidência. Qualquer estresse que ela passar, a depressão tende a voltar. Então, a gente precisa se informar, precisa buscar ajuda, não tem que ter vergonha, sabe? Não existe isso hoje. Em todos os lugares, na mídia, em todos os lugares, as pessoas buscam o trabalho terapêutico. É importante fazer um tratamento conjugado, então buscar medicina e psicologia. O ideal para a gente poder falar em remissão mesmo do quadro, do trauma, você tem que se cuidar com um médico e um psicólogo. Né? O médico seria um psiquiatra, né? Um psiquiatra, um neuro, depressivo. Pode ser um clínico, mas geralmente o neuro e o psiquiatra são mais indicados. Só que eu até dou essa opção do clínico, porque às vezes a pessoa não tem essa especialidade por perto, não conhece. Agora, tem também outras técnicas. Então, a acupuntura é uma coisa muito eficaz para você amenizar seu estresse. A respiração diafragmática, essa respiração está sendo muito usada na Unifesp. Eles usam a meditação e a respiração diafragmática, que é uma respiração onde você, quando você respira, você solta a barriga. Quando você inspira, né, você solta. Quando você vai expirar, você que, na verdade, quando você cola inspira, o abdômen. Você está colocando ar para dentro. Então, a barriga cresce. Inspirou. Isso. Inflou a barriga, expirou. Quando você solta, aí é que a barriga murcha. Você cola o abdômen. Então, essa respiração, ela faz com que você leve oxigenação para o cérebro. Então, é muito importante, ela é muito utilizada para diminuir a ansiedade, tá? Agora, a pessoa também precisa se socorrer, né? Não tem, porque geralmente a pessoa está deprimida, ela fala, eu estou chata, nem eu me suporto, por que eu vou me sociabilizar? Não, então ela não sai, então ela vai ficando cada vez mais, e aí a falta de medicação adequada, que só o médico pode prescrever, a pessoa precisa de serotonina, porque no caso de um estresse traumático, de um trauma, a pessoa tem existe adrenalina e a cortisona fica em excesso no corpo. Então, esses hormônios circulam de forma exacerbada. E a serotonina e a endorfina, que são hormônios benéficos, entre outros, há um prejuízo. A produção desses hormônios cai. Por isso que a gente precisa. Tem pessoas que falam assim, mas eu estou fazendo terapia com a senhora, eu não quero tomar remédio. Né? Daí você tem que explicar, isso cabe à obrigação do profissional. Não, há uma produção inadequada da serotonina. Então, precisa usar essa serotonina fabricada no laboratório até o seu organismo voltar a fabricar. E olha, eu estava até pedindo para a produção para a gente trazer essa pauta. Eu estava estudando outro dia sobre o número de pessoas que começa e para de tomar medicação. A maioria. O quanto isso prejudica. A maioria. Então, se de repente é o seu caso, você começou e parou e resolveu não ir mais no médico, não pode. Tem que tomar o remédio direitinho, tem que fazer o tratamento direitinho, tem que voltar no médico para saber se a dose está adequada. Uma outra coisa, enquanto você estava falando, que eu estava pensando, Sandra, é que as pessoas precisam se conscientizar quando elas são deprimidas, né? E sem culpa também de estar deprimida, porque às vezes você entra em depressão, não é uma opção, né? E fica com vergonha e se sente culpada. Não foi sua opção, não foi sua escolha. Mas sabendo que isso é uma doença, você precisa se tratar. Justamente. Igual quando a gente tem uma dor de garganta. Tá doendo, eu sei que ela tá doendo. Se eu não fizer um gargarejo, se eu não procurar um anti-inflamatório, um médico que vai cuidar da minha garganta, talvez eu não melhore. Então, se eu quero ficar bem, eu faço um gargarejo, eu chupo uma pastilha, não é assim? Então, o que está ao seu alcance, se você hoje está com depressão, é uma doença, você não escolheu, vamos cuidar, né? Tem que cuidar, tem que reagir, não é assim? Justamente, porque, na verdade, há uma deficiência o estresse, ao longo do tempo, ele provoca a deficiência desse hormônio. Então, as pessoas falam, mas eu não gosto de remédio. Mas não se trata de gostar ou não, eu preciso repor. O meu corpo vai voltar a fabricar isso com o tempo? Vai. Mas por que eu vou ficar 3, 4, 5 meses sofrendo se eu posso agilizar a minha melhora? Né? Então, é muito sério. E também essa coisa de, depressão é frescura. Não, gente, não é frescura. É uma doença que tem estágios, que progride se a gente não cuida. Né? Então, a gente precisa realmente buscar informação, buscar o tratamento. Você lembrou de uma coisa fantástica, que é a medicação. Então, assim, a pessoa que toma
com 3 semanas ela já sente melhora. E tem que sentir melhor. Outro dia um psiquiatra veio aqui, eu achei brilhante. Que ele falou assim, que as pessoas às vezes se contentam com uma leve melhora. Não, é para achar a dose certa, é para achar o remédio certo, porque tem que ficar zerado, tem que ficar bem. Até o médico certo. Porque às vezes você vai no médico, você não se adapta, vale uma segunda opinião, por que não? Né? Então a gente precisa dessa medicação e só o médico pode tirar essa medicação de você. O ideal é que se tome de 3 a 4 meses de antidepressivo para você, o médico vai tirar gradativamente para que você diga assim, não, eu estou bem. Porque é isso que você falou, Cláudia, a doença não é o nosso normal. O normal é você ter bem-estar, é você ter prazer pela vida e não você se sentir amuado, com dores, isso não é normal. Né? A gente não veio ao mundo para sentir dor. A dor faz parte do processo de vida, mas isso a gente não pode se acomodar com isso. E uma outra coisa que eu também percebo e que eu gosto de puxar a orelha, assim, quando é amiga minha, eu falo que às vezes a gente fica querendo que alguém tenha peninha da gente. Você ouviu o que o Alexandre Borracha falou? Quem tem que gostar de mim sou eu mesmo, quem tem que me socorrer sou eu. Então, essa coisa de, ai, eu tô, coitada de mim, é uma tentativa de que alguém tenha pena da gente. Não, ninguém vai ter. As pessoas estão correndo atrás da vida delas, pelo contrário, elas se afastam. Você que tem que se olhar, se amar e ser responsável com o corpo e com a saúde que Deus te deu. Sandra falou agora, o normal é a gente estar bem, a gente ser saudável. É o ganho secundário. Então, algumas pessoas sabem que estando doente, ou pelo menos dizendo que está, elas conseguem monopolizar e manipular a família. Só que assim, eu acho que você pode manipular a família de outra forma, com carinho, né, cozinhando. Ontem mesmo, na hora do jogo, fiz uma sopinha para os meus amigos, meus filhos. Então assim, você sendo agradável, você estando presente, eu acho que é isso que você cativa as pessoas, porque a doença, infelizmente, ela afasta. Né? As pessoas falam, ah, eu não quero ficar fulana, só fala em doença. Então, infelizmente, afasta. Eu acho que a gente tem que cuidar, a gente tem que ter responsabilidade, né? É como aquele Henry Ford falou, se você pensa que não pode, você não consegue. Se você pensa que pode, você consegue. Então, o nosso pensamento define, o nosso pensamento tem muita força. Né? A gente precisa realmente ter uma determinação, porque assim, saúde 100% dificilmente as pessoas têm. A gente tem, principalmente vivendo numa cidade tão poluída e violenta como a nossa, a gente fica estressado, fica com alguma coisinha, mas estar vivo é uma bênção. E põe bênção nisso. Não é? Olha, já falamos um monte, né? Agora a atitude é sua. Sandra Almeida, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, querida. O e-mail da Sandra é sandrapsicóloga@uol.com.br, sandrapsicóloga@uol.com.br. O telefone dela é o 0 operadora 11 7763 7273. Até a próxima oportunidade. Foi muito bom conversar com você. Peraí, um prazer vir meu aqui. microfone caiu aqui. Já põe no lugar. Obrigada, volta querida. mais vezes, Sucesso. Tá bom? Foi muito bom. Deus te abençoe. Muito obrigada, eu que agradeço. Adorei esse nosso papo. Bom, né? Eu espero que isso tenha feito também diferença na tua vida. Bora, hein? Arregaçar a manga!